Estamos chegando no início do processo. Quando começa a venda, tu tem que ver, tu tem que ouvir e tu tem que sentir. Tu tem que usar canais sensoriais. É incrível, mas tem vendedores que ainda não entenderam que a primeira coisa para vender é prestar atenção. E prestar atenção não é prestar atenção no meu umbigo. Óbvio, prestar atenção é fora, é botar-se para fora. Isso é a primeira, a venda começa por prestar atenção. Não há venda se tu não presta atenção. E eu estou falando isso, parece tão óbvio que eu estou falando, né? Mas o típico vendedor, se eu disser, me dá uma cena de venda, vai ter uma cena de alguém que se aproxima de um cliente potencial e blá, 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 blá e vomita. Isso não é prestar atenção. Ao contrário, quando tu fala muito, tu presta menos atenção. Tu só presta atenção quando tu cala a boca, tá? Então, para prestar atenção, é preciso desligar a porcaria do celular, parar de mexer com mídia social durante os processos, tá? Em qualquer momento que tu precisa ter algum tipo de informação significativa, e venda é um desses momentos, não tem mais aparelho para brincar. Acabou. Desliga, bota para o lado. Respeita o teu próprio cérebro. E se colocar para fora. Botar a tua cabeça para fora, olhar, escutar e sentir. Aí tu tem o processo de venda. Eu vou enfatizar isso que eu estou te dizendo. Qual é o maior inimigo do vendedor, na tua opinião? O maior inimigo do vendedor. Sabe qual é o maior inimigo do vendedor? A boca. Não tenha nenhuma dúvida. É um bocão. Qual é o maior aliado do vendedor? Por óbvio, os ouvidos. Como diz um amigo meu culto, tem os olhos, os ouvidos. Seja um bom ouvinte. O melhor vendedor do mundo é aquele que ouve até a estátua. Tá? Vai que ela contribui. Vamos lá, mais um pedacinho ainda de teoria. Existem 3 básicos tipos de negociação, eu comentei antes, vou reforçar. A negociação ganha-perde, onde tu ganha, o cliente perde. A negociação perde-ganha, onde tu perde, o cliente ganha. Essas 2 negociações é interessante, é a definição de uma negociação por excelência, né? Essa é a definição padrão. Todo dia alguém acorda e lava o rosto, todo dia o outro acorda e lava o rosto. Eles andam na rua. E um quer vender e o outro não sabe se quer comprar. Eles se cruzam e um deles vai vender. Eu vou repetir. Um deles vai vender. Ou o vendedor vai vender o que quer vender, ou o cliente que não sabe se vai comprar, vende um não para o vendedor. Alguém vai comprar alguma coisa. Ou o cliente compra o produto, ou o vendedor compra a recusa do cliente. Quem for mais hábil vai ganhar essa negociação. A venda pode ser... Aí você tem que entender o que você está fazendo. Quando você vai vender, você pode ser aquele que vai perder ou aquele que vai ganhar, ou você pode também participar de uma venda que eu acho extraordinária. Se fosse possível, seria essa a melhor de todas. Nem sempre, eu admito, mas se fosse possível, essa seria a melhor, onde todo mundo ganha. Eventualmente não pode, tem situações que tem ganha-perde, né? Mas quando existe a possibilidade dos dois ganharem, e isso é bastante frequente, a gente pode fazer isso acontecer. A venda ela é única, você só vai vender e depois nunca mais vai ver o cliente, é uma coisa. A venda é múltipla, você vai vender e vai continuar todo mês abastecendo, ele vai voltar para o seu ponto, ele vai voltar a ter contato com você, é uma venda de manutenção, isso é outra coisa. Você tem um prazo determinado, um prazo indeterminado para negociar, existe um deadline, você tem, ou a venda acontece até amanhã, meio-dia, ou então acabou. O produto, por exemplo, pode ser perecível, tem vários produtos perecíveis. Eu vou te vender um treinamento, o treinamento começa amanhã de noite, eu só posso te vender até amanhã de noite, até a hora de começar. Depois da manhã eu não posso mais te vender, ele é perecível, isso é um produto perecível. Ou não, é um produto que não tem, podemos negociar a vida inteira.
Essa venda é uma venda para curto prazo, para longo prazo, para médio prazo. É preciso saber isso que você também está fazendo, para saber as estratégias que você vai montar. Lembra das três variáveis, né? Para fazer um bom acordo, você precisa saber quem, você precisa saber como e você precisa saber para quê. Olha, todos esses itens são importantes, mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria para quê? Eu vou explicar em seguida para você. Quem? Você tem que customizar a negociação. E aqui já vai ao contrário da tendência geral e da tendência das máquinas de marketing digital que estão montadas por aí. Volta e meia alguém me fala, o fulano de tal é o guru do marketing digital. A fulana de tal está fazendo milhares de seguidores e não sei o que, não sei o que. E eu fico, uau, e eles estão ganhando fortuna. Gente, para pensar. Olha aqui, ó, o Stalin, vamos falar do tempo passado que é mais fácil de tu entender. Não teve cidadão na face da Terra que teve mais seguidores do que Stalin. Tá? O Hitler chegou perto, ele foi bem na figura, tá? Mas o Stalin ganhou do Hitler em termos de volume de seguidores. Naquela época não tinha rede social. Se tivesse, nós teríamos likes e esse tipo de coisa que a gente tem hoje para medir. Mas assim, o Stalin, a Rússia inteira e todas aquelas regiões periféricas seguiam ele. Por quê? Porque ele matava quem não seguia. Então eles adoravam ele. Aliás, só sobrou os que adoravam, e eram muitos, né? Com o Hitler não foi muito diferente. Os ditadores de plantão também. Então, os ditadores eles são populares e eles têm muitos seguidores. Isso é critério de ir bem? Não. Depende, né? Se tu me disser, não, para destruir o planeta eles estão indo bem. Ah, não, então tá. Para matar gente eles estão indo bem. Ok, mas esse não é o meu critério para verificar que a pessoa está indo bem em qualquer métrica que tu quiser. Pelo contrário. Grana, né? O cara está ganhando grana, o cara está ganhando fortuna. Bom, primeiro, quantas pessoas vocês já ouviram falar que ganharam estúpidas fortunas e depois se deram muito mal? O tempo todo, a gente está vendo isso acontecer o tempo todo. No nosso meio, dono de banco de primeira linha foi preso, foi intimado, ligado a Lava Jato, eu não vou citar nomes, mas vocês conhecem das repercussões. Ou dono de mega estruturas que tem letras do alfabeto, do final do alfabeto, que tem um padrãozinho de 2 varetas, né? E que de repente eram mais ricos do Brasil, um dos mais ricos do mundo, e agora andam com a melhor tornozeleira, mais fashion. E aí daqui a pouco também vão entrar na grade. E aí, quer dizer, fortuna é relativo. O Madoff, Bernie Madoff, vocês ouviram falar? Bernardo Madoff. Madoff é um caso clássico. Ele foi presidente da Nasdaq. Ele era um dos mais renomados operadores da Wall Street. Ele era tido como o cara mais genial de Wall Street. Ele criou uma empresa financeira e arrecadou um monte de dinheiro e ficou muito, muito estupidamente rico. E era tudo falso. E prenderam ele está em prisão perpétua. O filho se matou, a mulher está na miséria, e assim a família é destruída. E esse era o cara mais rico dos Estados Unidos numa certa época. Então, mas ele tinha sucesso. Tinha sucesso. Mas isso não quer dizer que ele estava indo bem. O sucesso é relativo, é sucesso no sentido imediato, não no sentido de valor de longo prazo. Então, não meçam ir bem em vendas pela quantidade de pessoas ou pela quantidade de dinheiro, e sim pela quantidade e qualidade de repercussão do que a gente faz, continuadamente. Isso sim, isso é o duradouro. Eu tenho uma metáfora que eu acho que é fácil de entender. O que tu prefere ser? Tu prefere ser uma fogueira ou um rio? Tem gente que prefere ser uma fogueira. Por quê? Porque de noite, labareda, chama, ilumina tudo, a escuridão toda e tu tá ali, ó, fulgurante. E o rio? O rio ninguém nem nota. De noite, ninguém nem nota, só o barulhinho de longe. Só que no outro dia, tu virou cinza e o rio continua passando. O tempo todo. Ele não faz barulho, mas ele continua passando o tempo todo. Então, tu quer ser fogueira? Aquele exuberante, cheio de estrelinha? Ótimo.
Dura pouco, lembra? Vira cinza. Como diz o que está escrito numa tatuagem no pescoço do Neymar Júnior, vai passar. Está escrito. O problema é que ele não consegue enxergar o próprio pescoço.